Trabalhar mais para enriquecer ou ter tempo com a família? Essa é uma pergunta simples, mas que carrega um conflito profundo. Um conflito que já destruiu relacionamentos, afastou pais de filhos e transformou o sonho de prosperidade em culpa silenciosa. Muitas pessoas vivem presas nessa escolha sem perceber que, na verdade, o problema não está no trabalho em si, mas na falta de equilíbrio e clareza sobre o motivo pelo qual se trabalha. Antes de qualquer julgamento, é importante entender que esse dilema não pertence apenas a homens ou apenas a mulheres. Hoje, homens e mulheres estão igualmente inseridos no mercado de trabalho. Ambos enfrentam jornadas longas, cobranças, metas, responsabilidades e o peso de sustentar uma casa ou construir um futuro melhor. O excesso de trabalho pode atingir qualquer pessoa, independentemente do papel que ocupa dentro da família. O verdadeiro problema começa quando o trabalho passa a ocupar todo o espaço da vida. Quando alguém sai de casa antes do sol nascer, retorna tarde da noite, chega exausto e não consegue mais participar da rotina familiar. Não há energia para conversar, assistir a um filme, brincar com os filhos ou simplesmente estar presente. A pessoa até está fisicamente ali, mas emocionalmente ausente. Esse é o ponto em que o desequilíbrio começa a cobrar um preço alto. Para entender melhor essa questão, é essencial separar as situações em contextos diferentes. Nem todo excesso de trabalho nasce da mesma motivação. Existem basicamente dois grandes grupos de pessoas que trabalham além do limite. O primeiro grupo é formado por aqueles que trabalham muito por necessidade. São pessoas que estão lutando para sair da pobreza, quitar dívidas, colocar comida na mesa e garantir o básico para a família. Para esse grupo, trabalhar muitas horas não é uma escolha confortável, é uma obrigação. Muitas vezes, um salário não é suficiente e a pessoa precisa fazer horas extras, trabalhos adicionais ou múltiplas atividades para conseguir sobreviver. Quando alguém trabalha intensamente para garantir o sustento da família, isso não deve ser visto como negligência, mas como sacrifício. Essa pessoa está abrindo mão de tempo e conforto para proteger quem ama. É um esforço duro, cansativo e, muitas vezes, invisível. O ideal é que esse esforço seja reconhecido e valorizado dentro de casa, porque ninguém suporta por muito tempo carregar um peso tão grande sem sentir que ele faz sentido. No entanto, mesmo nesse cenário, existe um ponto importante. Trabalhar dessa forma precisa ter um propósito claro e um prazo. Viver permanentemente no modo de sobrevivência não é saudável. O excesso de trabalho por necessidade deve ser uma fase, não um estado permanente. O objetivo é organizar a vida financeira para que, no futuro, seja possível reduzir o ritmo e recuperar o tempo perdido. O segundo grupo é composto por pessoas que continuam trabalhando de forma excessiva, mesmo quando a necessidade já foi superada. São indivíduos que já quitaram dívidas, possuem uma reserva financeira, têm conforto e segurança, mas não conseguem desacelerar. Nesse caso, o trabalho deixa de ser uma ferramenta e passa a se tornar uma obsessão. Aqui o problema não é mais sobrevivência, mas ganância ou medo. Medo de perder status, medo de ficar para trás, medo de nunca ser suficiente. Essas pessoas acumulam bens, dinheiro e conquistas, mas não usufruem do que conquistaram. Têm casas grandes, carros, conforto material, mas vivem emocionalmente distantes da própria família. O dinheiro, nesse cenário, deixa de ser um meio para melhorar a vida e passa a ser um fim em si mesmo. Trabalha-se mais não para viver melhor, mas apenas para ter mais. O resultado é um vazio que nenhum valor financeiro consegue preencher. Entre esses dois extremos, existe um caminho mais saudável, que é trabalhar para subir o nível de vida de forma consciente. Trabalhar mais pode fazer sentido quando esse esforço gera benefícios reais e visíveis para a família. Quando o trabalho extra se transforma em mais qualidade de vida, mais experiências, mais liberdade e mais tempo no futuro. Por exemplo,
Alguém pode decidir trabalhar intensamente por alguns anos para conquistar estabilidade, viajar com a família, proporcionar conforto ou permitir que o parceiro ou parceira tenha mais liberdade de escolha. Nesse caso, o trabalho tem um propósito claro e compartilhado. O esforço não é solitário, ele é coletivo. O problema surge quando novas metas surgem continuamente e nunca há um momento de pausa. A pessoa alcança um objetivo e imediatamente cria outro, sem jamais permitir-se desfrutar do que conquistou. Assim, a linha entre disciplina e obsessão se torna cada vez mais tênue. Por isso, equilíbrio não significa trabalhar pouco ou muito, mas entender em que fase da vida você está. Existe a fase de acumular, em que é necessário trabalhar mais para construir uma base financeira sólida. E existe a fase de usufruir, em que o foco passa a ser viver melhor com aquilo que foi construído. Um erro comum é querer usufruir antes de acumular. Gastar, viajar e elevar o padrão de vida sem ter resolvido dívidas ou formado uma reserva mínima é uma decisão que costuma gerar problemas financeiros graves. Por outro lado, também é um erro permanecer indefinidamente na fase de acumular, mesmo quando já existe segurança suficiente para desacelerar. Trabalhar excessivamente durante toda a vida, sem desfrutar do resultado desse esforço, não é sinal de virtude, mas de desequilíbrio. O dinheiro perde o sentido quando não se transforma em qualidade de vida, tempo livre e experiências significativas. Outro ponto fundamental nessa reflexão é o planejamento. Trabalhar mais precisa ter prazo. Ninguém sustenta uma rotina extrema por décadas sem pagar um preço alto, seja na saúde, nos relacionamentos ou no bem-estar emocional. Definir um período claro de esforço intenso ajuda a evitar que o sacrifício se torne permanente. O objetivo do trabalho, da renda extra e da organização financeira é criar liberdade, não aprisionamento. Trabalhar para conquistar mais tempo no futuro, não para se afastar da própria vida. Se o esforço atual não está gerando benefícios claros para a família, é necessário parar e refletir sobre os verdadeiros motivos por trás dessa escolha. A comunicação dentro do relacionamento é essencial. Muitas vezes, conflitos surgem não pelo trabalho em si, mas pela falta de clareza. Perguntas simples podem evitar grandes problemas. Por que estou trabalhando tanto? Até quando essa rotina será necessária? O que vamos ganhar com isso como família? Quando existe alinhamento, o sacrifício faz sentido. Quando não existe, ele se transforma em ressentimento. No fim das contas, não se trata de escolher entre dinheiro ou família, mas de entender que o trabalho deve servir à vida, e não o contrário. O equilíbrio não é um ponto fixo, é um ajuste constante, de acordo com a fase, os objetivos e as prioridades. Se o trabalho está afastando você de quem ama sem gerar um futuro melhor, algo precisa ser revisto. O sucesso verdadeiro não é apenas acumular recursos, mas construir uma vida que valha a pena ser vivida. Trabalhar é importante, viver também. Se esse vídeo te fez refletir, curta, se inscreva e compartilhe com alguém. Aqui você não aprende só a ganhar dinheiro. Aprende a não perder a vida tentando.